Nós temos que agora lutar contra a carne, lutar agora contra o pecado, contra Satanás, seus demônios, lutarmos para vivermos separados para Deus. Quanto mais nós orarmos, estudarmos a palavra de Deus, mais nós estaremos ligados a Deus. Quanto mais espaço nós damos para o Espírito Santo, menor espaço nós damos para o pecado na nossa vida. Então o viver do cristão é uma vida de luta contra o pecado. E isso é o que? É a santificação. Lá em Apocalipse diz assim: quem é santo, santifique-se mais ainda. Então nós vamos melhorando, nós vamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é a perfeição. Então nós vamos aprendendo dele, vamos crescendo, vamos melhorando, passo a passo, gradativamente. Nós vamos nos aproximando de Jesus, vamos crescendo espiritualmente, vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Agora a parte 2, a conduta do salvo em Jesus. Tópico 1, sujeição às autoridades. Tópico 2, o relacionamento do cristão. Tópico 3, a lavagem da renovação do Espírito Santo. Tópico 1, então, sujeição às autoridades. O cristão sincero deve obedecer aos governantes e autoridades constituídas, desde que estes não desrespeitem a lei de Deus. Jesus mandou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então veja bem que a orientação da palavra de Deus é que nós devemos obedecer às autoridades. Por quê? Porque essa autoridade que as pessoas recebem de Deus, para que as coisas funcionem bem, organizadamente. Então é preciso ter as autoridades. As autoridades devem existir para corrigir quem está vivendo errado, quem está cometendo delitos, né? Então, as autoridades existem para o bem. Agora, se as autoridades nos mandarem, nos ordenarem fazer alguma coisa contrária à palavra de Deus, então aí nós não vamos obedecer. Então esse aí é o ensinamento da palavra de Deus. Nós podemos obedecer, ser sujeitos, até onde a autoridade não nos obrigar a praticar ou falar alguma coisa que vai ser contrária à palavra de Deus. Tópico 2, o relacionamento do cristão. Aqui vemos 4 comportamentos éticos exigidos dos cristãos. Veja aí: não infamar a ninguém, não ser contencioso, ser modesto, mostrar mansidão para com todos os homens. Então, na letra A, não infamar a ninguém. É pecado muito grave caluniar alguém, seja na igreja, seja fora dela. É passível de sanção judicial ou condenação da justiça humana, muito mais na lei de Deus. Normalmente a infâmia é ditada com a intenção de prejudicar o outro. O cristão deve cultivar o fruto do Espírito da benignidade, que é a qualidade de quem só faz o bem. Gálatas 5:22. Então, não infamar quer dizer o quê? Não fazer má fama de alguém. Veja só. Então a pessoa, ela na verdade ela está caluniando alguém, inventando alguma coisa sobre alguém para diminuir a fama de bem daquela pessoa. Então a pessoa tem uma boa fama, a pessoa quer transformar essa boa fama em má fama. Isso acontece muito com os invejosos, acontece muito com as pessoas que não suportam ver a outra pessoa ser, às vezes, usada por Deus, ou às vezes a pessoa está prosperando financeiramente, ou a pessoa está prosperando intelectualmente, ou a pessoa tem aí uma posição social melhor do que ele. Então, ele quer infamar, ele quer o quê? Destruir a fama do outro. Na verdade, ele quer destruir a boa fama do outro, para que o outro fique no mesmo nível que ele. A letra B aí, não ser contencioso. Contendas nas igrejas geralmente têm resultados muito prejudiciais. Infelizmente, em algumas reuniões, até mesmo de ministros cristãos, vemos pessoas contendendo umas com as outras por causa de interesses políticos ou pessoais. Isso não agrada a Deus, segundo Timóteo 2:24. Então a contenda é aquela discussão que passa a ter até ofensa pelo meio. Muitas vezes até ofensa moral. Então,
Por que essa contenda? A contenda é uma divergência que existe, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, e nenhum respeita a opinião um do outro. Então, existe aí a contenda, porque ela começa com a conversa, aí um vai achar um ponto de vista sobre alguma coisa e o outro ponto de vista, um não aceita o ponto de vista do outro, e aí começam a falar mais alto e começam agora a usar palavras agressivas, e daqui a pouco o que acontece? Existe aí uma separação, uma divisão, existe aí muitas vezes até um ódio. Por quê? Porque a pessoa não aceitou o ponto de vista do outro, não concordou. Então, se esse ponto de vista do outro é contrário à sã doutrina, à palavra de Deus, então o que deve ser feito? Essa pessoa deve esperar que o outro chegue à mesma conclusão que ele, ou então falar uma ou duas vezes e deixa o outro para lá, não insiste mais, não quer. Depois é de ser modesto. A modéstia deve ser evidente na vida de homens e mulheres cristãos. Revela a simplicidade exortada por Jesus em seu Evangelho. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10,16. Então a modéstia nos leva então a sermos como as outras pessoas no meio que nós estamos. Então a pessoa não vai se comportar ou se vestir ou falar de maneira a ser conhecido como superior aos outros. Por exemplo, o pregador não pode usar palavras difíceis de serem entendidas, né? Começar a usar um linguajar que a sua plateia não alcança. Isso é falta de modéstia desse pregador, desse ensinador. Por exemplo, alguém que se veste com as roupas aí brilhosas, luxuosas, né? E vai então trazer uma mensagem, um ensino no meio de pessoas simples, pessoas humildes, pessoas de baixa renda familiar, pessoas de uma classe inferior, a classe financeira inferior. Então as pessoas se sentem humilhadas só com a roupa daquela pessoa. Então deve-se evitar isso, deve-se ser modesto. Pedro ensina as mulheres a se portarem de maneira modesta, não vestir, né? Não com roupas aí sofisticadas, caríssimas, com joias finíssimas, caríssimas. Então o crente deve se comportar de maneira modesta. Na letra D, mostrar mansidão para com todos os homens. Deve ser característica marcante do servo de Deus ser manso e humilde de coração, como Jesus ensinou, Mateus 11:29. Além de não ser interessante a contenda no meio cristão, o crente precisa ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. 2 Timóteo 2:24b. Então Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você vai ver muitas vezes Jesus discutindo com religiosos, né? Chamando aí o Herodes de raposa. Mas isso não tem nada a ver com falta de mansidão. Por quê? Mansidão quer dizer que você sofre por causa dos outros. Então veja só que Jesus foi tão manso que ele se entregou, ele se deixou esbofetear, darem socos nele, pregarem-no na cruz. Se ele quisesse, ele poderia evitar tudo isso. Mas ele foi tão manso que sofreu por nós em nosso lugar. Então é a demonstração de mansidão. Então a mansidão é conter-se. Então a mansidão tem a ver com não revidar, não se vingar, né? Não retrucar. Então tem a ver com isso. A mansidão faz com que você sofra calado. Por isso que Isaías diz que Jesus foi como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca, sofreu em nosso lugar, sofreu calado. Tópico 3. A lavagem da renovação do Espírito Santo. Vivíamos entregues ao pecado e longe de Deus, mas Cristo nos salvou e nos purificou. Como novas criaturas, não temos mais prazer no pecado. Observe a seguir algumas características, segundo Paulo, que caracterizam um homem que vive segundo a carne.
Então vivíamos segundo o curso desse mundo. Éramos filhos da ira, atendíamos aos desejos, né, às ambições da carne, do pecado, de Satanás. Agora somos novas criaturas, então não podemos mais ser como antes. Então, vamos ver como nós éramos antes, o que praticávamos antes. Hoje então não podemos viver dessa maneira. Então vamos ver como é o viver segundo a carne, segundo a nossa vida passada. Insensatez, desobediência, extravio, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Então, primeiro, letra A aí, insensatez. Refere-se à velha vida, plena de loucura, imprudência, leviandade, incoerência, que leva muitos à perdição eterna. Na parábola das 10 virgens, Jesus chama atenção para as 5 loucas ou insensatas, que não se preveniram com azeite para esperar o noivo. Jesus também falou sobre o homem insensato, que edifica sua casa sobre a areia. O desastre espiritual torna-se inevitável. Então éramos insensatos, deixando de ser o quê? Sensatos. Então a insensatez faz com que a pessoa não esteja pronto. Também faz com que a pessoa invista de maneira errada. Olha aí, no caso das virgens, elas não estavam devidamente preparadas para ter um encontro com o noivo. No nosso caso, para termos um encontro com Jesus. Jesus está voltando para nos buscar. Nós devemos estar prontos para esse dia. Prontos de que maneira? Cheios do Espírito Santo e fazendo a obra de Deus. Então, se você não está assim, você está sendo insensato. Também fala do homem que construiu sua casa sobre a areia, ao invés de construir sobre a pedra. Então veio a chuva, o vento e derrubou. Então agia de maneira incorreta, insensata. Nós devemos então estar firmados em que a nossa casa é o nosso corpo, casa de Deus na terra, templo de Deus. Devemos estar firmados na palavra de Deus, na oração, no jejum, fazendo a obra de Deus. Esse é o sensato. O insensato não faz isso. Letra B, desobediência. A desobediência foi o primeiro pecado cometido pelo homem. Romanos 5,19. E desde então é a mãe de todos os pecados cometidos em todos os tempos. Romanos 11,30. Por aqueles que são filhos da desobediência. Efésios 2,2, 5,6, Colossenses 3,6. Então nós vimos lá que pelo homem entrou o pecado no mundo, pela desobediência desse homem, com a ordem direta de Deus para ele. Desobedecendo a ordem de Deus, que disse para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal.